A vida cristã é a mesma coisa. O que nós éramos ontem, não é o que nós devemos ser hoje. Hoje devemos aumentar mais o zelo para o nosso Deus. E de cada dia que passa, estamos a tornar melhor, forte, até que Cristo voltará. Amém? Amém. A vida cristã, que irmão és hoje, faça tudo o que é possível para que amanhã seja uma outra pessoa. A força, o zelo que te levou aqui hoje, amanhã deve aumentar o outro. Amém. Amém. Não ficam cansados. Amém. Amém. E tivemos algumas perguntas. Tivemos aqui algumas perguntas, ou seja, também não sei se é pergunta ou esclarecer, mas eu vou falar da forma que eu entendi. Eu entendi esclarecer. Mateus 28, 19. Pode lançar. Mateus 28, 19. Tem 3 versículos. Mateus 28, 19. Primeiro, este versículo aqui. Mateus 28, 19 fala o seguinte. 19 fala: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse é o primeiro versículo, ou seja, que eu aqui. A segunda está no Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Está escrito o seguinte: e em meu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Temos o último, Atos dos Apóstolos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São 3 versículos. Vou começar com Mateus 28, 19 e vou responder só em algumas palavras. Mas, na pregação que nós estamos a seguir, chegaremos no ponto que vamos falar o que o Paulo pregou. Que era a doutrina do Paulo. Quando vamos chegar naquele ponto de a doutrina do Paulo, porque o Paulo dizia: se outro vem pregar, seja um anjo do céu, descer aqui na terra, pregar outra palavra que eu não vos falei, seja amaldiçoado. Então, o que o Paulo pregou? Quando vamos chegar naquele ponto, vamos encontrar que o Paulo pregou também o batismo. O batismo e pregou também a divindade de Jesus Cristo. Como está escrito aqui no 28, 19. Aqui Jesus Cristo, quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. Não foi apóstolo, não. Ele, o próprio Senhor, vai falar, vai dizer, vai pregar e batizar em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo está falando, vão pregar, vão batizar, ninguém foi. E volto ainda a perguntar à igreja: quando Jesus Cristo foi ao batismo, lhe batizaram em que nome? O Senhor Jesus Cristo foi batizado, não é verdade?
O Senhor Jesus Cristo foi batizado, sim? Sim. Em que nome? Em que nome? Irmão Davi diz: Senhor Jesus Cristo foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quem tem outra ideia ao contrário? Foi batizado pelas águas. Em que nome? Foi batizado sem nome. Irmão Evangelista disse sem nome. Então, a lição que nós estamos a seguir vai nos ajudar a todos nós, sobretudo os irmãos. Porque os irmãos são eles que devem lutar por causa da palavra de Deus. São os irmãos. A palavra nos dá conhecimento. E esse conhecimento não é para guardar. Como a Bíblia diz, a fé vem daquele que nós estamos a ouvir. A fé se comunica. A Bíblia diz: dá-se, só posso eu entregar aquilo que eu tenho. E se irmão, irmã não tem nada, também não terá palavra perante aos outros. A palavra de Deus é o conhecimento, e esse conhecimento que nós devemos partilhar com os nossos amigos. Patrão, quem que seja, desde que haverá a oportunidade de partilhar esta palavra, partilha. É assim que se comunica a fé. Eu tenho, vou falar no meu bairro, razão pela qual, quando viermos na igreja, sobretudo quando estamos a falar das coisas que têm a ver com a mensagem, devemos levar as lapiseiras e as folhas para a escrever. Graças a Deus, se não conseguirmos escrever, estamos a gravar as pregações, podemos seguir. Mas seguir e escrever também é diferente. Melhor começar a escrever, porque essa igreja, eu não posso ser o único pregador. Não. E não pensam que Deus é obrigado só de mandar os pregadores sair fora para vir aqui. Também não. Pode ele fazer, como também não. Deus é capaz, na sua graça e misericórdia, de suscitar os pregadores aqui no nosso meio. E esses pregadores vão pregar a palavra, a fé que está a ser comunicado a eles. E as referências, ninguém, só temos um irmão que tinha toda a Bíblia na mente. Era assim como do Gênesis até Apocalipse, que estava aqui na mente. Tínhamos um irmão que tinha toda a mensagem na mente, igual de Frank. Os dois já morreram. Todos nós que ficamos, verificamos. Tem que ler irmão Brana, vou ler a Bíblia, vou ler irmão Brana, vou ler irmão Frank, vou ouvir pastor do cinema, vou ouvir aquele pastor e pego e vou me basear com a Bíblia e pregamos. Porque temos as notações. E se nós não temos, vai ser difícil. Amém? Quando Jesus Cristo falou aqui que vai pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era uma ordem para ir, falou a eles: ei, pá, não vão mais. Espera até que vão receber o Espírito Santo. E ninguém foi. E se nós lemos na Bíblia, ninguém fez, ou seja, batizou alguém em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Não aconteceu. A Bíblia, devemos entender a Bíblia com a revelação. Temos um versículo que diz
Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está a mostrar ao Senhor Jesus Cristo como um cordeiro. O Deus que é animal. O cordeiro é um animal, não é verdade? Nosso Deus é um animal? Não. Temos um versículo que diz que o nosso Deus é leão de tribo de Judá. O nosso Deus é animal? Leão é animal? Não. São os símbolos que Deus usa para se mostrar nos homens. E temos vários versículos. Vamos ainda ler alguns versículos, depois só vou responder num. O restante no domingo. Colossenses 3:1. Seja um bocadinho rápido a televisão, para nos facilitar. Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Olha, está escrito, acompanhamos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Veja esse versículo. Disse que Jesus Cristo está sentado à destra. Destra significa a mão direita de Deus. Significa que Deus sentou aqui e Jesus Cristo está à sua destra, na sua mão direita. Se nós entendemos esse versículo na nossa inteligência, vamos entender dessa forma, que Deus sentou e Jesus Cristo está à destra. E se Ele está à destra, o Espírito Santo está onde? Ninguém sabe. Vamos no Romanos. Romanos 8:34. Quem está falando essas coisas? É Paulo. Romanos 8:34. Romano está aí. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Afirmou novamente que Jesus Cristo está à direita. Significa o quê? Deus sentou aqui e Jesus Cristo está à direita. Se nós lemos como as igrejas denominacionais, vamos ler também Mateus 28:19, da mesma coisa. Agora, não posso multiplicar 10 versículos, 15 versículos que confirmam essas coisas. Mas, como a pergunta é bíblica, deve ter também uma resposta bíblica. Vamos ainda no Salmo. Não, vamos no Deuteronômio 32:39. 32:39. Deuteronômio, capítulo 32. São os versículos que os irmãos podem pegar quando alguém te disser: tem 3 deuses. No céu, sim, está escrito, mas não leste bem. Vamos aqui. Veja agora que eu o sou, mas nem Deus além de mim. Agora, a Bíblia diz: Jesus Cristo sentou à direita do Pai, mas Jesus, o próprio Deus está dizendo: não há outro Deus ao seu lado. Amém. A Bíblia diz que Jesus Cristo está à destra do Pai, mas Deus está dizendo: veja agora que eu o sou, mas nenhum Deus há além de mim. Quem está dizendo aqui? Supostamente é o Pai. Agora, o Deus Pai disse que eu sou Deus, além de mim não há outro Deus. Amém. Significa que quem entender que há 3 deuses, entendeu mal, ou seja, podemos dizer, a Bíblia
há uma complicação, contradição na Bíblia. Enquanto que na Bíblia não há contradição. Para entender melhor o versículo, vamos agora no Salmo 118. Salmo 118, versículo 16. Salmo 118, versículo 16. Agora, olha aqui agora. A destra do Senhor, aquela destra que nós lemos no Colossenses, aquela destra à direita de Deus, que se diz, Jesus Cristo lá sentou, o que nós lemos no Hebreus, no Romanos, que Jesus Cristo está sentado na destra, entende agora o que é a destra de Deus. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz essa versão também. Vou ler na minha Bíblia. Salmo 118. Quem tem outra Bíblia, seja em francês? Pode ser em francês, quem tem? 118, versículo 16. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Quem tem uma olhada na sua versão? A mão direita, ok. Essa é outra Bíblia, não é? Outra versão. Outra versão. A mão direita do Senhor, aquela mão direita, a destra do Senhor, não é a sua, não significa que Deus sentou e na sua destra dele, não. A destra do Senhor significa a sua própria mão direita. A mão direita do Senhor é o seu poder. Quando disse que o Senhor Jesus Cristo sentou ao destra do Pai, significa que o Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus. Porque, seja no ser humano, a mão direita é a nossa força. A força de Deus é o Senhor Jesus Cristo. A força principal de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele poderia dizer, não há outro nome nos céus como na terra que pode nos dar solução se fosse Ele. Significa que não existe três pessoas, não. Não é que Jesus Cristo sentou ao destra, não. Significa que a mão de Deus é a sua destra. Jesus Cristo é o único, no Isaías 6, 1, Isaías viu Deus. Isaías viu Deus, só viu um Deus, um só, sentado, e os serafins, os anjos, à volta dele. Não existe três deuses, não. Só existe um Deus. Devemos entender a linguagem bíblica. Se nós vamos no João 14, Jesus Cristo falou, é bom que eu vá. Vou, mas voltarei outra vez. O mundo já não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós. É bom que eu vou, Senhor Jesus Cristo, vou, mas voltarei outra vez. Quando voltarei outra vez, o mundo já não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o homem filho de Deus, não é Deus de filho, não. Deus de filho na Bíblia também não existe. Filho de Deus existe, mas Deus filho também na Bíblia não tem. Aquela palavra, Deus filho, não existe. Filho de Deus, sim. A diferença entre Deus filho e filho de Deus. Filho
Filho de Deus significa Filho de Deus. Deus Filho significa Deus pequeno. Então, aquele Jesus Cristo que estava em carne deveria voltar no céu para depois ele sozinho voltar novamente com o Espírito Santo no nosso meio. É assim que o mundo não pode ver o Espírito Santo, porque eles não têm. Mas os cristãos têm o Espírito Santo e Jesus Cristo está conosco. Amém. Não há 3 pessoas em Deus, não. Só tem um. Quando se fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo ele é só uma pessoa e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, veremos, quando o batismo começou, os discípulos começaram a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E ninguém batizou porque eles entenderam a palavra. A palavra de Deus entende-se com a revelação e não é com a teologia. O que estão a estudar a Bíblia, na sua inteligência, são eles que estão a interpretar mal a Bíblia. Amém? Então, vamos na nossa lição de hoje. Estamos na 4ª parte da nossa lição, a era da igreja de Laodiceia. Vamos começar agora aí, domingo, quinta, até o que vamos acabar. E estamos no ponto agora, nós dissemos que a igreja que Jesus Cristo edificou, no Mateus 16, dizia ele, edificarei. Essa igreja começou no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio, é assim que aquela igreja começou. Quando aquela igreja começou, com os discípulos, era Israel. Depois nós vimos que a primeira igreja das nações não é o Éfeso, é Antioquia. Antioquia está no ato 8, aquela igreja. Mas a primeira igreja que alguém que Deus mandou, deu a comissão que era Paulo começou, que era a igreja do Éfeso. Amém? Vamos ainda nos colocar de pé. Estamos no Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 1. Vamos ler o versículo 12 e 13. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Em nome do Senhor. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Vou orar. Senhor nosso Deus, acabamos de ler a sua palavra, vem nos ensinar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentado. Vamos começar a ir devagar para não correr com as coisas, depois acabamos, ninguém percebeu nada. Essas coisas que nós estamos a falar, são coisas que os irmãos, as irmãs, devem ir pregar nas igrejas denominacionais. Porque eles não entendem as coisas de Deus. Deus só tem uma só igreja. Essa igreja que ele falou no Mateus 16, vai edificar, edificou, começou aquela igreja no dia de Pentecostes, no Atos 2. A igreja lá começou. Quando a igreja lá começou, essa igreja vai acabar até no dia de arrebatamento. E nós mostramos que Deus é justo.
plano dele. Vou começar com o Evaristo, vou acabar com a Bene. Não há injustiça, não tem. É o plano do Pai para a sua família. Vou começar com este e vou acabar com aquele aí. Tudo que eu fiz para ti, farei também para o outro. Deus era Deus do Israel. No princípio também não era só Israel, não. Era Deus para todas as nações, mas ninguém reconhecia a ele. Depois do dilúvio, Deus começou com Abraão no Gênesis 12. Do Abraão veio Israel. Deus trabalhou com eles. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele disse, ele veio nos céus, não lhe receberam, agora foi com os outros que somos nós das nações. Quando falamos a igreja das nações, não significa que os portugueses devem ter a sua igreja, os ingleses não. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo é para todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, todos nós. Não tem igreja dos brancos, não tem Deus dos brancos, dos pretos, não. A vontade de Deus, Ele é um só Deus. Sabemos que existem deuses, sabemos, mas a sua vontade é que Ele próprio Deus reina sobre todas as nações. E nós dissemos de onde vêm as raças. Perguntamos como é que as nossas cadeiras é preto, mas quando cria os filhos, vem filhos brancos, vem castanhas, vem. É dessa maneira que surgiu também as raças. E dissemos que as línguas começou no Torre de Babel. Todas as línguas começou, não tem língua que eu criei, não. Na espanhola veio misturar, é mentira, quem misturou? Ninguém misturou. Todas as línguas vêm de Deus. Deus que deu as línguas nos homens. Amém. Amém. E Deus é Deus de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos. E a igreja de Deus é de todas as nações. É para todos, todos e todos. Se recebemos brasileiro, cabo-verdiano, moçambicano, asiático, é isso que é a igreja de Deus. E deve ser assim. Amém. Amém. E nós lemos hoje que o João viu esse castiçal de ouro. Quando João, lança ainda da castiçada, faz favor. Quando João viu o que é castiçado de ouro, nós dissemos que no plano de Deus, como trabalhou com Israel, sabe que Israel lutava, matava, fazia muita coisa. Essas mesmas coisas, a igreja de Deus fará também essas coisas. Mas essa igreja de Deus passará em 7 fases. Eu falei no domingo, é como o irmão Adriano nasceu. Fiz a escola primária. É a sua biografia. E as eras da igreja é a biografia que a igreja fará aqui na terra. Mas como nosso Deus, Ele conhece o fim antes do princípio, Ele sabia como é que a igreja ia começar e como é que a igreja vai findar. Razão pela qual Ele mostrou ao João. O que Ele mostrou? As fases, como a vida de
do irmão era desempregado, depois tem trabalho, depois vai casar, depois é a sua biografia. Mas ele sozinho não sabe a sua biografia, porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele não sabe. Mas Deus sabia que a igreja dele vai passar nas 7 fases. Para a vossa informação, quando o irmão Branham pregou essa pregação, fez essa tabela aqui. Pregou em dezembro de 1960. Quando chegaram em janeiro, a pregação acabou. O domingo vieram na igreja assim que nós estamos. Quando entraram na igreja, o anjo do Senhor, não é sonho, não é visão. Um anjo desceu na igreja. Quando o anjo desce na igreja, começa a apagar tudo que o Branham tinha escrevido. As datas, os nomes. O anjo começou a apagar. A igreja ficou silenciosa. A igreja, quer dizer, você sabe quando o Espírito entra. Amém. Amém. A igreja ficou, o anjo desceu, começou a apagar. O quadro estava na mão direita assim. O anjo veio e começou a apagar, e o anjo começou a escrever esses nomes e essas datas. Amém. Quando vamos falar de irmão Branham, é assim que eu vou começar a ler as brochuras aqui no púlpito. O que eu quero fazer? Que todos nós possamos saber o que é a mensagem do último tempo. Ouvimos muito, pensamos também muito, mas agora devemos saber o que é a mensagem do último tempo. Porque estamos a falar as coisas certas, com a segurança e com a confirmação divina. Quando o irmão Branham pregou essa pregação, fez uma grande declaração. Diz o seguinte: Senhor Deus, começou a orar, levantou as suas mãos, diz o seguinte: essas reuniões não foi organizado em vão. Foi conduzido pelo Espírito Santo. Toda essa azeira da igreja é igual ao livro de Apocalipse. O Apocalipse foi um ditado do Senhor. Apocalipse 1 até ao fim, João, a senhora diz que João comeu muito, por isso começou a escrever. Sejam os santos daquela era, falava a mesma coisa. Irmão João, nós te consideramos muito. Você andou com o Senhor. Irmão João, te fritaram no olho. Você saiu, nós acreditamos. Mas irmão João nos levou um livro. Olha, irmão João vai dizer, ele viu um animal com 7 cabeças. Irmão João vai dizer, viu uma mulher. Irmão João, qual é o teu problema? Amém. A confusão começou desde aquele tempo. E ele próprio João, que escreveu também, não sabia de nada. A interpretação também não sabia. Só escreveu o ditado. E quando chegamos no tempo do fim, segundo no Daniel 12:4, que Deus disse a Daniel, será essas coisas, será revelado ao tempo do fim. Como Deus ditou a um homem, deveria ele também mandar outro homem para ele. Não é o homem que vai revelar, mas ele próprio Deus a revelar a sua própria palavra através do homem. Amém. É aquilo que nós
cremos. Amém. 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 Agora, o João veio com o castiçal. Disseram o seguinte: o castiçal que lá está, não tem outra imagem, aquela outra, que não tem coisa. O castiçal de ouro, as coisas das 7 eras da igreja, não é um problema novo, não. É um problema antigo, desde o Antigo Testamento. Lembrai-vos que Jesus Cristo, Deus dizia: uma mulher virgem conceberá. Os profetas profetizavam antes. O sinal era só: quando você vê, saiba que o que Deus tinha dito se cumpriu. A Bíblia diz: Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos profetas. E Deus que mandou Moisés a fazer o castiçal no Êxodo 25. Não vamos ler há pouco tempo for. Êxodo 25, 31 a 40. Vamos ler só um versículo. 36. Êxodo 25, 36. Vamos só ler um versículo, por causa do tempo. 36. Está escrito o seguinte: as suas massas e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça. Quer dizer, o castiçal será uma só peça, do ouro puro, e tu farás, quando chegamos no 40, põe 40, versículo, ok, deixa só, versículo 40, disse ele, Êxodo 25, 40. Eu falei 25, 31 a 40, mas por tempo, lemos 36, estamos a ler agora versículo 40. Atenta, pois, que o faça conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, Deus lhe tudo que Deus manda fazer tem a sua explicação. Irmão, se você encontrar sacaia na igreja, significa alguma coisa. Irmão, se você encontrar púlpito, não é de vidro, não é de ferro, mas de madeira, significa alguma coisa. O púlpito não pode ser de vidro, mas de madeira, significa alguma coisa. Mas quando Deus mandou Moisés a fazer este castiçal de ouro, Moisés também não sabia o que isso é. Moisés fez e Deus lhe mandou: pega, põe aí no templo. E Moisés fez de ouro puro e disse ele que seja uma só peça. Significa que uma só peça começa agora a lhe endireitar dessa forma. Não pode ser a parte da parte, não. Mistura óleo tudo junto, todo ele junto, porque Deus sabia, a igreja será só uma só igreja. E essa uma igreja deve passar nos 7 fases. E a igreja deve ser de ouro puro. Amém. Aquilo que está no Apocalipse 3, 18. Compra a mim o ouro aprovado no fogo. A igreja de Deus é uma igreja que tem muito valor. Não negligencie a igreja. Deus considera a igreja como o ouro. Deus mostra
né? Deus mostra os típicos. Não é que a igreja é ouro, mas tem valor de ouro. A igreja tem valor. Somos representantes de Deus aqui em Lisboa. E essa igreja vai passar em 7 fases. Amém. Amém. Moisés fez, não sabia. João viu, não sabia. Razão pela qual levou os irmãos a desconsiderar o João. A dizer, João ficou louco, João tem muitos problemas. Mas Deus advertiu ao Daniel, seja o Daniel, tive um sonho, 70 semanas de Daniel. Ele próprio, Daniel também, não sabe de que se trata. Deus lhe disse, sele essas coisas agora até o tempo do fim. E esta igreja aqui deve passar em 7 fases. A primeira fase, quais são as referências? A igreja começou no ano 53 a 55. Volta ainda aquela aquelas datas. Que tinha as cartas. Então, a igreja deve passar em 7 fases. O que aconteceu? No ano 53, ou 55, primeiro a igreja começou para as nações. É um evento histórico. Como a história nos ensina, os portugueses entraram em África em que século? No século XV. Descobriram Angola, descobriram quem é o nome? Adiocal, né? Que foi lá, é uma história real. Amém. É uma história real. E as fases da igreja é uma história também real. No ano 53, primeira igreja das nações começou. E no ano 70, apareceu alguém Ireneu, como a segunda era. A terceira, no ano 312, saiba que quando Cristo morreu, Paulo morreu, quando os apóstolos morreram, o evangelho no mundo também parou. O evangelho no mundo parou. E no ano 312, apareceu o imperador Constantino. Quando o imperador Constantino aparece, voltou a autorizar que possam pregar o cristianismo no seu império. São os eventos que a igreja está a passar. Veremos isso mais tarde. Na quarta era, foi no ano 606. No ano 606, é o ano que apareceu o primeiro Papa. Desde que o mundo existe, o primeiro Papa no mundo apareceu no ano 606. Bonifácio III. É um evento, quando ela aparece, significa que a igreja vai passar por um momento. Primeiro Papa no mundo não é Pedro. Apareceu no ano 606. Pedro, Paulo morreram no ano 90 e tal. E no ano 520, apareceu 520, o Martins Luther, inglês.
começa a igreja protestante. Quando Martin Luther apareceu, foi expulso na igreja católica. Lhe expulsaram, sai! Lhe expulsaram por quê? O Martins leu a Bíblia, viu que existe só um Deus. Martins leu a Bíblia. Naquele tempo, todos os cristãos, ninguém tinha a Bíblia. O padre vai passar no púlpito, ele sozinho com a Bíblia, vai ler, vamos dizer amém, amém, volta. Ninguém tem como verificar. E aparece Martin Luther neste ano e fez a revolução. É uma história da igreja. Amém. Aonde que começa a igreja protestante? Quando a igreja começa, chegando em 1850, apareceu John Wesley. Quando Wesley apareceu, disse: não, saímos da igreja católica, mas não estamos a viver bem. O cristão deve levar a vida de santificação. Naquele tempo, os cristãos jogavam bola. Os cristãos faziam tudo. Mas John Wesley apareceu. São história, o desenvolvimento que a igreja está a passar. E no último tempo, não apareceu Branham, não. Veja ali, a era começou em 1906. É assim. 06. A era começou. As pessoas falam muito mal do Branham sem conhecer. Os irmãos devem entender essas coisas, terão como combater as falsas doutrinas. Em 1906, põe a imagem do William Seymour. Branham nasceu em 1909. Mas a era começou com este homem. É um negro, um preto, como nós. Quando vamos falar da era de Laodiceia, vamos falar do Simão Kimbangu, que vocês falam é falso profeta, é mentira. Não estou a dizer da igreja Kimbanguista, não. Estou a falar do homem Simão Kimbangu, Simão Gonçalo todo. Não é a igreja tocoísta, não, mas o homem Simão Gonçalo todo. Esses homens apareceram nesse tempo. Quem começou foi este homem. Amém? A igreja vai passar em 7 fases. Esse homem que começou a era de Laodiceia. Agora, quando vocês falam é do Branham, diga qual é o nome do Branham aqui. Qual é o problema do Branham aqui? Me diz. O que ele fez? Amém? Quando as pessoas falam mal da mensagem, porque também sejam os pregadores e que ouviram, entendemos todos mal. Está onde o problema do Branham até aqui. Deus, no seu plano, já mostrou que a igreja vai passar em 7 fases. Está mostrando isso onde? No Antigo Testamento. Temos 4 testemunhos das eras das igrejas que Deus falou no Antigo Testamento. Significa que Deus provia já mostrava nos símbolos, nas pessoas que no futuro virá uma igreja, mas aquela igreja vai passar em 7 fases. Amém? E estamos a pegar a Bíblia. O que estamos a ler está na Bíblia. Amém? Por causa do tempo, paramos.
Deus querendo, vamos continuar no próximo vídeo. Sobretudo, os irmãos, essas coisas devem entrar. Quando vamos falar lá do Bana, é onde que todos nós vamos perceber, afinal é assim. Mas antes de falar lá do Bana, primeiramente vamos falar do Paulo. Do Paulo, vamos falar desse homem aqui, vamos falar do Simão de Paulo, vamos falar do Simão, porque todos eles estão na mão do Senhor. São os homens que Deus usou. Amém. É para dizer, esse aqui é americano, Simão de Mambo, africano, o Wesley, inglês. Quer dizer, Deus usa todas as nações para dizer que essa igreja que está unida é uma igreja que vai passar em 7 fases. Não são 7 igrejas, não, mas uma só igreja a passar em 7 fases. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.